Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar acentuação gráfica. Bom, em língua portuguesa são três os acentos gráficos. O acento agudo, que indica aberturas da vogal. O acento circunflexo, que indica o fechamento da vogal. E o acento grave, indicador de crase, que é a fusão de uma preposição a mais o artigo definido a. Então, em língua portuguesa, são três os acentos gráficos. Gráficos, porque aparece escrito um sinal. O acento agudo, à direita, o acento grave, à esquerda, e o acento circunflexo. Antes de nós falarmos propriamente dita nas regras de acentuação gráfica, convém lembrar que em língua portuguesa todas as palavras são acentuadas, ou prosodicamente ou graficamente. O assunto de hoje é acentuação gráfica, acentuação que aparece escrito o desenho, o símbolo, o sinal. Mas nós temos as outras palavras que não recebem os acentos gráficos, mas elas têm um acento prosódico, elas têm uma sílaba forte. Então, nós temos que falar primeiramente de tonicidade. Tonicidade é a questão de sílaba forte, que nós chamamos de sílaba tônica, e sílaba átona, que é a sílaba fraca. Eu tenho aqui 4 palavras, né? Eu tenho a palavra neu, é uma sílaba só, neu é uma sílaba só, monossílabo, né? Então ela não tem acento gráfico, mas ela tem um acento prosódico que me permite pronunciar. Bauru é uma palavra de sílaba, eu faço a separação, bauru. Qual daqui que é a sílaba forte? Para eu descobrir, eu coloco um acento imaginário, eu não vou falar bauru, então eu falo bauru, eu coloco um acento, né, simbólico para descobrir onde é a tônica. Então, bauru, a tônica é o ru. Então, aqui tem um acento prosódico. Não aparece escrito, por isso que ele é prosódico, na prosa, na fala. Tá? Castilho. Então, castilho. Qual é a sílaba forte? Eu não falo castilho e nem castilho, mas eu falo casti. Então aqui é sílaba tônica. Sílaba tônica, sílaba tônica, né? Andradina. Andradina. Eu não falo andradina, nem andradina, nem andradina, mas sim andradi, sílaba tônica. E em pneu, que é o monossílabo, ele é inseparável. Né? Não se separam os monossílabos. É a palavra de uma sílaba só. Então, aqui, ela é a única sílaba, então ela é a tônica. Ela me dá a pronúncia da palavra. Vejamos. Pneu, bauru, casti e andradi. Né? As sílabas tônicas estão grifadas. As demais são átonas. Notem, eu tenho uma sílaba só, monossílabo, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, 4 sílabas, polissílaba. Vamos lembrar que palavras com mais de 4 ou mais sílabas, né? Elas são chamadas de polissílabas. Bom, a divisão silábica me implica muito, né? Me ajuda muito a entender a tonicidade das palavras. As grifadas são as sílabas tônicas. As demais nós chamamos de sílabas átonas. Elas têm uma intensidade menor. Bom, como pneu é monossílabo e dentro da questão dos monossílabos nós falamos monossílabo tônico, monossílabo átono. Mas pneu é um substantivo, tem uma imagem mental que eu crio, existe uma imagem que eu projeto quando eu falo que é pneu, né? É um P mudo, então não é pneu, é pneu, né? Pneu. Cria um desenho mental, então eu chamo de monossílabo tônico. Então aqui ele é um monossílabo tônico, tá? Um monossílabo tônico. Bauru
tem duas sílabas, é um dissílabo. Só que a última sílaba é forte, então ela é uma oxítona. Né? Quando nós falamos monossílabo, oxítono, paroxítono, proparoxítono, muitos alunos acham que esteja ligado à acentuação gráfica. Tem sim, mas se eu não colocar a acentuação gráfica, vai existir o acento prosódico. Então, Bauru é uma oxítona, a sílaba forte é uru. Castilho, última, penúltima. Então aqui ela é uma paroxítona. Andradina, né? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Está aqui, ela também é uma paroxítona. Vamos lembrar que a última sílaba forte, ela é oxítona. A penúltima, ela é paroxítona. A antepenúltima, ela é proparoxítona. E aí eu tenho aqui um exemplo. Última, penúltima, antepenúltima. Então aqui eu tenho uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Todas as palavras que tenham a antepenúltima sílaba forte, elas são proparoxítonas. E em língua portuguesa, todas receberão ou acento agudo ou acento circunflexo. Né? Bom, então falei aqui de tonicidade, divisão silábica, né? E a posição da sílaba forte. Na última ela é oxítona, na penúltima ela é paroxítona e na antepenúltima ela é proparoxítona. Então agora nós vamos propriamente dito para a acentuação das palavras, a acentuação gráfica das palavras. Né? Então eu tenho os monossílabos primeiros. As palavras monossílabas são inseparáveis. Tem uma sílaba só, a vogal é a alma da sílaba, né? Como por exemplo, neu é inseparável, a vogal mais próxima é o E, né? E aqui forma um ditongo. Portanto, eu não separo essa palavra. É inconcebível em língua portuguesa deixar uma consoante isolada sem a vogal. A vogal é a alma da sílaba. Tá? Então, as monossílabas ou os monossílabos, né, podem ser tônicos e átonos. Os átonos, eles não têm força expressiva, eles não têm significação alguma. Sozinhos, eles não significam nada. Eles vão ser usados na composição frasal ou de palavras, para dar sentido. Mas, isoladamente, não tem significação alguma. Os monossílabos tônicos têm uma imagem, têm uma significação forte. Então vejamos aqui. Né? Primeiramente, reconhecer os monossílabos. Então eu tenho de preposição, de verbo, da preposição, da verbo, lá, lã, Deus, pois, tio, trem, com, sem, dois, três, por, mil, mel, fel, mãe, pai, céu, seu, me, mim, nós, nos e nós. Coloquei aqui apenas monossílabos. Os tônicos e átonos, como eu já lhes disse, os tônicos eu formo um sentido, eu crio uma imagem mental deles, eu crio uma significação. Eles são semânticos. Os átonos não têm significação alguma isoladamente. Então, acentuar-se-ão ou acentuam-se graficamente com acento agudo ou acento circunflexo. Os monossílabos terminados, os monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o, os. Então vamos aqui. De eu vou acentuar. Qual deles? Eu vou acentuar o verbo, porque verbo me cria uma ação. Aqui a preposição eu não acentuo. Então, de e de. Eu espero que a minha explicação dê resultados. De, verbo é acentuado. Tá? Ele é um monossílabo tônico. Então eu vou pôr aqui essa sigla que eu inventei agora para facilitar, porque não tem espaço. Tá? E aqui eu tenho um monossílabo átono. Tá? Olha, da preposição, sem valor algum. As preposições elas não têm valor. Dá verbo, eu acentuo. Eu dou, tu dás, ele dá. Então
Então o verbo é acentuado. Então ele é monossílabo tônico. Eu coloquei substantivo. Lá. É a nota musical. Tá? Do, ré, mi, fá, sol, lá. Lá é a nota musical. Lá é advérbio, é um lugar. Então são dois monossílabos tônicos. Monossílabo tônico. Lã é um substantivo, é um monossílabo tônico, mas o til não é acento gráfico, é um sinal de nasalação, que o monossílabo é nasal. Lã. Observem que parte do ar, em português, sai pela boca, parte pelo nariz. Se eu interromper, lã, eu proibi a passagem do ar pelo nariz. Por isso que é um monossílabo, né? Ele é tônico e o til representa nasalização. É nasal. Então aqui eu tenho um monossílabo tônico. Coloquei proposital para lhes explicar que são 3 os acentos gráficos em língua portuguesa: circunflexo, agudo e o acento grave, indicador de crase. Neste momento nós vamos ficar com esses dois acentos gráficos, o circunflexo e o acento agudo. Então o til e não tio, tio é irmão da mãe ou do pai, tio, aqui é til, né? O til é um sinal nasalador. Bom, é um monossílabo tônico. Deus. Deus existe, é um ser, é uma entidade, é um monossílabo tônico, mas por que ele não recebe acento gráfico? Porque ele não termina em a, e, o, e plural. Ele termina em us, tá? Pois é uma conjunção sem significado algum, é um monossílabo átono, não recebe acento, tá? Só acentuaremos os monossílabos tônicos com essas terminações. Aqui, til é um monossílabo tônico, mas não vai receber acento porque não termina em a, e, o. Trem, existe trem, monossílabo tônico, mas não termina em a, e, o. Eu estou pondo isso porque o aluno tem a dificuldade, ele acha que tem que acentuar tudo ou nenhum, tá? Trem cria uma imagem mental, todo mundo sabe o que é um trem. Tem uma imagem, tem um símbolo. Então ele é um monossílabo tônico, é um substantivo. Mas ele não recebe acento gráfico porque ele não termina em a, e, o e seus plurais, né? Com é uma preposição, então é um monossílabo átono. Sem, com S, é a preposição. Monossílabo átono, não é acentuado. Agora, sem, com C, é número, me indica uma quantidade. Então, ele é um monossílabo tônico. Nenhum aqui recebe acento gráfico, principalmente os tônicos. Por quê? Não terminaram em a, e, o e seus plurais. Vejamos. 2 é um monossílabo tônico, mas não recebe acento gráfico. Por quê? Porque ele não termina com essas terminações aqui, né? 3 é um monossílabo tônico, mas nós vamos acentuá-lo porque, ó, eu não falei 3, mas 3, porque ele termina em es, então circunflexo nele. Por, preposição, não tem acento gráfico. Olha, aqui não aparece R, mas é o que nós chamamos de acento diferencial. Por preposição, do por verbo, então o verbo passa a receber acento gráfico, fugindo essa regra, tá? Mas entrando como a regra de acento diacrítico ou acento diferencial. 1000 é um monossílabo tônico, mas não recebe acento gráfico. Aqui, ó, MA e aqui MT, né? Mel, monossílabo tônico. Fel, monossílabo tônico. Mãe, monossílabo tônico. Pai, monossílabo tônico. Por quê? Todos passam uma identidade, me passam uma imagem. 1000 é um numeral, mel um substantivo, fel um substantivo, mãe substantivo, pai substantivo. São monossílabos tônicos, porém não recebem acento gráficos porque não tem essas terminações. Eu vou repetir sempre, de modo que água mole em pedra dura, tanto bate até que vai embora, o que fura é a persistência. Então, aprendizagem pela repetição, né? Espero que vocês gravem essa regrinha.
Céu, seu. Céu é um substantivo, é ditongo, encontro de uma vogal e uma semivogal, é o ditongo aberto, el, é acentuado. Tá? Então aqui é o monossílabo tônico. Seu, monossílabo átono, porque é um pronome, é um adjetivo possessivo ou um pronome possessivo. Tá? Então não recebe acento gráfico. Me, é um pronome me oblíquo, sem significado algum. Então, monossílabo átono. Min é uma pessoa. Monossílabo tônico, mas não recebe acento gráfico porque não tem essas terminações. Agora as três últimas. Nós, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Então, nós, pronome reto, é acentuado porque termina em OS. OS. Nos é o pronome me, mim, comigo, te, ti, contigo, nos, conosco, né? Pronome oblíquo, ele é átono. Então aqui o nós é monossílabo tônico, recebeu acento porque termina em OS. O nos aqui é monossílabo átono, não recebe acento, porque ele é fraco. E aqui, nós, que é tipo uma castanha, é um monossílabo tônico. Mas por que eu não vou acentuá-lo? Porque ele termina em Z e aqui fala OS. Tudo bem? Então, olha, pelos monossílabos eu lhes mostrei quando eu devo acentuá-los graficamente ou não. E qual é a diferença que se faz entre monossílabo tônico e monossílabo átono. Muitos alunos ou muitas pessoas pensam que para ser monossílabo tônico é necessário ter um acento gráfico. Não. Só acentuaremos os monossílabos tônicos desde que só acentuaremos graficamente. Eles terminem em a, as, e, es, o, os. Agora nós vamos para o mundo das oxítonas. Acentuam-se graficamente, ou seja, vou pôr circunflexo ou agudo. Todas as palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens. Eu tenho outras oxítonas. Se não tiverem essas terminações, elas serão oxítonas, mas não serão acentuadas graficamente. Então eu já comecei, falando de Bauru. Ó. Bauru é uma oxítona. A sílaba forte é o ru. Correto? Mas por que não recebeu acento gráfico? Porque não termina em a, e, o, em, ens. Então vamos aqui. Bogotá. Bogotá, eu vou acentuá-la porque ela forte é tá e termina em a. Eu vou ler primeiro. José, sílaba tônica. Jacó, alguém, parabéns, saci, urubu, herói, fiéis, chapéu, café, sofá, armazém, amém, aqui, ali, acolá, além, amar, shampoo. Então marquei as sílabas tônicas. Agora nós vamos acentuá-las graficamente segundo a regra. Todas são oxítonas, porque a última sílaba é forte. Todavia, vamos acentuá-las graficamente se terminarem em a, e, o, em, ens. Então vamos lá. Bogotá, já lhes mostrei que termina em a. José, vou pôr acento agudo. Jacó, alguém, parabéns. Então, ó, a, e, o, em, ens. Então mantenha a regra, então eu vou acentuar graficamente. Agora, saci. Ela é oxítona, mas termina em i, não tem ali, então eu não acentuo. Urubu, ela é uma oxítona, termina em u, eu não vou acentuar, não está ali. Herói, eu vou acentuar o ditongo aberto. El, ei, oi e seus plurais. Então aqui, herói é um ditongo aberto. Ela é uma oxítona, eu acentuo graficamente.
Fiéis. Olha aqui. És, tá ali. E o plural. Chapéu. Chapéu. Vou acentuá-lo. Termina de tom aberto. Café. Sofá. Armazém. Amém. Vejam bem. Todas são oxítonas porque a última sílaba é tônica. No entanto, só serão acentuadas graficamente com circunflexo ou agudo se tiverem essas terminações. Aqui, a sílaba forte é o que, só que termina em i. Ali, termina em i. Acolá, além, amar, não vou acentuar porque termina em r, não tem r ali. Shampoo, é com x em português, termina em o, ela é oxítona, mas eu não acentuo graficamente. As que não têm acento gráfico, elas têm acento na prosa, porque eu preciso de uma sílaba forte para poder dar a intensidade da sílaba e a identidade dela. Por isso que eu disse no começo, todas as palavras em português recebem acento, ou gráfico ou prosódico. Então, todas as palavras em português são acentuadas? Sim. Graficamente, nós temos regras. As que não receberem acento gráfico, o símbolo, o sinalzinho, receberão acento na fala. Tá? Agora, todas as palavras são acentuadas graficamente em português? Não. Todas as palavras têm um acento na prosa. Agora, vão receber acento gráfico as que nós estamos mostrando nas regras, tudo bem? Agora nós vamos para as paroxítonas. O que são paroxítonas? São palavras cuja antepenúltima sílaba, como Castilho ou Andradina, a antepenúltima sílaba seja forte, seja tônica. Aí nós vamos ter a regrinha mostrando quando nós deveremos acentuar ou não. Eu poderia não passar as regras das paroxítonas e falar sobre a inversão das oxítonas, mas eu vou colocar porque talvez alguém tenha muita dificuldade em entender. Então, acentuam-se as palavras paroxítonas, aquelas cuja sílaba tônica, cuja tonicidade recai na penúltima sílaba. Última, penúltima. Desde que elas sejam terminadas em R, L, I, U, N, X, uns, PS, ão e demais ditongos. Tá? Então vejamos. Câncer. Primeiro eu vou marcar todas as tônicas. Câncer, can, volátil, lá, júri, ju, caráter, ra, lápis, lá, pólen, pó, Vênus, V, tórax, fórceps, ânus, xerox, bíceps, ímã, órfão, colégio, cárie, série, álbum, médium, Castilho, Andradina, jovem, força, gato. Então aqui eu lhes mostro todas as tônicas, né? Estão na posição penúltima, portanto todas essas aqui, grifadas embaixo a sílaba, são paroxítonas. Todas são paroxítonas. Agora vamos ver quais deverão receber o acento circunflexo ou acento agudo. Nós temos que olhar as terminações. Bom, câncer termina em R, eu tenho aqui R, portanto, circunflexo. Não falei câncer, falei can, então é fechado. Volátil, acento agudo porque termina em L. Júri, vou acentuar o U porque termina em I. Caráter, vou acentuar o A porque termina em R. Lápis, acentuar aqui porque termina em S. I, S. Esqueci de colocar aqui.
tá? Pólen, eu vou acentuar o O, porque termina em N. Vênus, eu vou acentuar, porque termina em US. Aqui, US. Né? Tórax, vou acentuar, porque termina em X. Fórceps, vou acentuar, porque termina em PS. Olha como separa essa palavra, duas sílabas. Forceps. As consoantes mudas ficam juntas à vogal mais próxima, no caso o E anterior, tá? Ânus, fechado, aqui, ânus, acentuo porque termina em us. Xerox, não é xerox, hein? Xerox, acentuo porque termina em x. Bíceps, mesma coisa de forceps. Bíceps, acompanha, ela é de sílaba, tá? Então acompanha o P, o S e o E, que é a vogal mais próxima. Né? Portanto, aqui eu acentuo porque termina em PS. Ímã. I termina em an, ímã. Órfão. Or termina em ditongo, ão. Órfão, acentuo porque termina em an. Agora eu vou falar uma palavra que não apareceu aqui. Irmã. Eu não vou acentuar, ó, irmã. Graficamente não. A forte é um man. Eu não falei irmã, falei irmã. Tem o som nasalador, né, que é o til, portanto eu não vou acentuá-la. Ela é uma oxítona, a última sílaba é forte. Aqui eu disse imã. Eu disse órfão. Órfão. Aqui eu falo irmã, tá? Graficamente ela tem um sinal nasalador, mas não um acento gráfico. Colégio, eu vou acentuá-la porque termina em ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Ou de uma semivogal mais uma vogal. Não importa o tipo de ditongo, eu vou acentuá-la desde que a penúltima sílaba, vou acentuar a palavra desde que a penúltima sílaba seja forte. Né? Então ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Cárie, vou acentuá-la porque termina em ditongo. Série, vou acentuá-la porque termina em ditongo. Álbum, termina em um, a penúltima é forte, então eu vou acentuar. Como eu já lhes marquei aqui, ó, todas são paroxítonas porque tem a penúltima sílaba forte, chamada tônica. Então nós vamos acentuá-las graficamente apenas com as terminações aqui elencadas. Olha, médium, acentuamos porque terminou em um. Então desse lado aqui, todas receberam acentos gráficos, por quê? Porque seguem essas terminações, né? Agora vamos aqui, ó. Castilho é uma paroxítona, mas por que eu não vou acentuá-la graficamente? Aí eu vou lhes dizer, porque termina em o, não tem essas terminações. Ele é o contrário da oxítona. A oxítona terminada em o, como termina em o, então não acentuo, tá? Ó, Andradina, a oxítona terminada em a eu acentuo, como é uma paroxítona eu não vou acentuar. Jovem, oxítona terminada em en, a oxítona tem a última forte, eu acentuo. Como aqui é uma paroxítona e tem a mesma terminação da oxítona, eu não vou acentuá-la, tá? Força, mesma coisa dessa. Gato, mesma coisa de castilho. Todas são paroxítonas, mas nós não acentuamos graficamente, por quê? Porque elas não têm essas terminações aqui das paroxítonas. Tudo bem? Mas são paroxítonas. Mas elas não têm essas terminações, então elas não recebem acento gráfico. Mas elas têm acento? Tem acento prosódico. Bom, então nós podemos escrever aqui, ó, acento prosódico. A palavra prosódico recebe acento gráfico. Agora nós vamos ver por quê. Tá? Então nós vamos para as proparoxítonas. As proparoxítonas, como já lhes mencionei, todas receberão acento gráfico. Ufa, facilita, né? O que é uma palavra proparoxítona? É aquela que tem a antepenúltima sílaba forte. Como, por exemplo, eu já lhes mostrei gramática. Última, penúltima, antepenúltima. A própria palavra paroxítona
ou proparoxítona ou oxítona tem a antepenúltima sílaba forte. Ó. Proparoxítona. Eu tenho aqui o xi forte, por isso que ela recebeu o acento gráfico. Então, em português, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. O que são palavras proparoxítonas? São aquelas cuja sílaba forte seja a antepenúltima sílaba. Receberão acentos gráficos. Então aqui nós temos gramática, ma, tônica, to, sílaba, si, átona, wa, oxi, si, última. Então agora nós vamos acentuá-las graficamente. Gramática, tônica, sílaba, átona, oxítona, última. E assim por diante, etc. Tá? Então, a regra para as proparoxítonas, a regra é muito fácil. Todas receberão acento gráfico. Ou circunflexo, como pêssego, lâmpada ou agudo, né? Como oxítona, antepenúltima, sílaba e assim por diante. Agora nós vamos falar de hiato. Hiato é quando eu tenho o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Tá? E eu vou acentuar o i e a vogal u desde que formem a segunda sílaba do hiato. Por exemplo, dia. Eu tenho aí dia. Eu tenho um hiato. Tia. Tio, eu tenho hiato. Formo uma palavra de duas sílabas. Então, tio, dia, tia. O hiato eu separo na divisão silábica. São duas vogais, mas eu não vou acentuá-las. Por quê? Graficamente. Porque o i de ti e de di, tia e dia, vem antes. Aqui a regra diz i, o, segunda vogal de um hiato. Desde que não venham seguidos de NH, R e L. Então vejamos. Jaú, eu vou marcar qual que é a sílaba forte do hiato. Saída, saúde, viúva, ruim, Saul, ruir, ruim, país. Agora vamos ver quais receberão acentos gráficos. Esse I, U, sendo a segunda vogal de um hiato, desde que não sejam acompanhados de N, H, R ou L. Então, Jaú formou a segunda sílaba. Saída, aqui é uma trissílaba, ó. Saída. Então eu separo já, u, sa, i, da. Sa, u, de. Então eu vou acentuar aqui. Viúva. Tá bem? Vi-u-va. Sino separação, né? É a questão de mexida dos lábios, ó. Vi-u-va. 3 vezes eu mexo os lábios, a boca. Portanto, num processo de linearidade, estou chegando, escrevendo um texto, na hora que eu vou fazer a separação, o hiato eu posso separar. Eu posso deixar uma vogal de um lado e a outra vogal de outro. O ditongo não. Né? Há casos excepcionais depois. Aqui, todos eu separo. Não é ruim, é ruim. Ruim. Tá? É ruim ouvir ruim. Eu faço a separação, ó. Ruim. Mas graficamente eu não vou acentuar, porque termina aqui NH, R, L, M, porque tem a continuidade com M. Sa-u. Sa-u. Também não vou acentuar, porque tem aqui com L. Desde que não sejam seguidos, né? Ruir.
Ir. Termina em ir, né? Então eu não vou acentuar. Nossa, coloquei ruim de novo, tá? E país, eu vou acentuar. País. Por quê? Porque não tem aqui NH, R, L, Z, M, tá? Então com S eu posso. Ele forma a segunda vogal de um hiato, seguido de S eu posso acentuar. Então aqui é a regra dos hiatos. Vou acentuar o I e o U quando formam a segunda vogal, desde que não seja acompanhada de NH, de R, de L, de M, de Z, né? Ó, melhor, de M, de R, de L, né? Z, por exemplo, eu vou colocar aqui Is. Eu não vou acentuar, porque acompanha Z. Agora eu vou pôr o plural. Juízes. Eu vou acentuar, porque ele forma a sílaba sozinho. Juiz não recebe acento gráfico, porque eles é seguido esse I de Z, tá? Agora, juízes, ele forma a sílaba sozinha, então eu vou acentuar. Bom, agora nós vamos para o painel, porque nós vamos falar de formas verbais. Então aqui eu já deixei mais prático o verbo ter e o verbo vir. Teve o acordo ortográfico e esses dois acentos, né, eles não desapareceram como muita gente acha que todos os acentos foram suprimidos. Mentira. Né? Ter e vir mantém o acento na terceira pessoa do plural, do tempo presente do modo indicativo. Então, o verbo ter. Verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Aqui não tem acento circunflexo, que é a terceira do singular. Nós temos, vós tendes, eles têm. Para diferenciar este desse, então, acento circunflexo. O verbo vir, presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ela vem. Terceira pessoa do singular. Aqui não recebe, mas o plural vai ter. Nós vimos, vós vindes, elas vêm. Então é o acento diferencial, singular e plural. Para diferenciar quando é singular e de plural, nós vamos manter o acento na terceira pessoa do plural dos verbos. Ter e vir no tempo presente do modo indicativo. Acentos diferenciais, eu lhes falei sobre por preposição, né? E por verbo, é um diferencial. A preposição eu não acentuo, o verbo me indica uma ação, tem uma identidade, então eu vou acentuá-lo, fazendo a diferença, é o acento diacrítico, fazendo a diferença do por preposição com o por verbo. Agora, os verbos, né? O presente do verbo poder e o pretérito do verbo poder. A palavra é a mesma, com sonoridade diferente, com tonicidade diferente, né? Com abertura, intensidade, timbre. Eu vou falar pode, não vai receber acento gráfico, mas tem o acento prosódico. E pode, aqui é pretérito. Então, pretérito e presente, tá? Eu tenho presente e aqui eu tenho pretérito. Então eu vou acentuar no pretérito e as duas são paroxítonas. Porque forte é a penúltima, forte é a penúltima. Então existe esse acento diferencial, que é o chamado acento diacrítico em língua portuguesa, ele existe ainda, né? Para distinguirmos uma situação presente do verbo poder de uma situação pretérita, né? Outra regra para nós finalizarmos sobre acentuação gráfica. Uma observação. Depois de tudo que eu lhes disse, nós não acentuamos os pronomes oblíquos, átonos, né? Então aqui nós temos os pronomes o, os, a, as, que poderão virar lo, los, la, las. Só que nós vamos acentuar as formas verbais. Verbos transitivos diretos, se terminarem em R, S, Z,
e nós agregarmos os pronomes o, os, a, as, nós vamos fazer a transformação para lo, lá, los, las. E aí nós vamos ter a acentuação da oxítona desde que termine em a, e, o, em, ens, não é? Então vamos aqui. Vou escrever uma carta. Eu quero substituir o termo uma carta. Uma carta é ela. Depois do verbo eu não posso usar o pronome ela, então eu vou usar o pronome a. O verbo termina em er, está no infinitivo, ou seja, termina em r. Então eu vou substituir, eu vou reescrever essa frase trocando, né, fazendo essa mistura do verbo com o pronome oblíquo, fazendo a transformação. Vou escrevê-la. Aí, ó, V termina em E, é oxítona, então eu vou acentuar. Eu vou acentuar a forma verbal. Gosto de ouvir esta música. Termina em ir. Esta música é ela. Eu não posso escrever ela, então eu vou usar o pronome a. Então, gosto de ouvir-la. É uma oxítona, mas eu não vou acentuá-la graficamente porque não acentuam as oxítonas terminadas em i. Gosto de escutar estas canções. Estas canções são elas, né? Eu não posso usar o pronome elas após o verbo, então eu vou usar o pronome as. Tem ar. Então, gosto de escutar las. Acentuo as formas verbais, desde que termine em a, e, o. São oxítonas. Aqui eu não acentuo graficamente porque termina em i, né? E, finalizando, né? Ele fez o texto. O texto é ele. Eu não posso usar o pronome ele após o verbo, então eu vou usar o pronome o. Todos são verbos transitivos diretos. Então, ele o fez. Eu mexo com monossílabo átono, não altero o verbo, mas eu posso fazer essa construção. Ele, eu posso fazer essa construção. Ele fe-lo, porque terminou em z. Eu faço o corte. Ela quis o bolo. O bolo é ele, é o pronome o. Termina em s. Eu posso falar ela o quis, ou ela que lo. Mas eu não vou acentuar aqui o monossílabo porque termina em i. E eu acentuo apenas os monossílabos tônicos terminados em a e o. Tá? Então, mostrando que as formas verbais também sofrerão essa questão de acentuação gráfica ou não. Existem outros exemplos de mesóclise, né? Das ênclises, mas não, que nós mostramos aqui as ênclises ou alguma próclise. Mas a questão do pronome mesoclítico também implica a acentuação da forma verbal, desde que respeite a questão de oxítona, monossílabo, oxítona e paroxítona. Tá? Principalmente os monossílabos e os oxítonos dentro das formas verbais são acentuados. Bom, é um assunto cheio de regra, mas não é novidade, porque essa acentuação se estuda desde quando entra num banco escolar, né? E serve para a vida, não só para fazermos provas, avaliações, mas para a vida. A partir do momento que você aprende as regras, você deve colocá-las em prática, né? De modo que a sua praticidade faz com que outros aprendam com a sua exemplificação. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido. Bom dia e até a nossa próxima aula.